Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que a paz do Senhor continue nos envolvendo a todos. Nesta noite de altas, elevadas temperaturas para o corpo, e que seja também de temperatura elevada para as nossas almas, no sentido de estarmos vibrando intensamente naquilo que lemos, naquilo que ouvimos nesta página do Evangelho. Estamos agora no capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. E o tópico de hoje é exatamente esse, bastante convidativo para uma reflexão. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Nós que começamos a fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita, para não nos perdermos no que diz respeito ao verdadeiro sentido daquilo que nós estamos buscando, nós temos que primeiramente ir definindo algumas palavras que são fundamentais para que a gente faça uma análise mais aprofundada do tema. Começamos falando aqui sobre fora da igreja não há salvação. Primeiramente, o que para nós significa essa palavra salvação? Nós sabemos que essa palavra, para o católico e para o evangélico, tem uma conotação bem diferente do que para nós espíritas. E antes de mais nada, não somos melhores do que nenhum desses outros irmãos que têm crenças diferentes da nossa. Apenas tem significado diferente. Durante milênios, a Igreja Católica ensinou e ainda ensina, e como uma divisão dessa igreja veio a Igreja Protestante, nascida do protesto de alguns padres inconformados com a orientação dada por seus líderes na Igreja Mãe, a Igreja Católica, divergiram, protestaram, daí surgiu o protestantismo e os diversos ramos desse protesto. Mas em comum, as duas igrejas, católica e evangélica, acreditam na salvação da alma, do espírito, depois da sua morte. E quem acredita na salvação está preso obrigatoriamente no dualismo. E o oposto da salvação é a perdição. Então, quem acredita na salvação também acredita na perdição. Então, aqueles que acreditam que a alma será salva, também acreditam que algumas serão salvas e nem todas serão salvas. Então, aí já começa uma grande diferença, porque nós, espíritas, aprendemos com o espiritismo que o ser humano, que o espírito está em uma constante evolução. Que não existe essa de estar perdido agora para ser salvo amanhã, ou estar salvo agora para se perder amanhã. O que existe é o momento atual, na jornada, na caminhada que todos nós temos que percorrer. Cada um vive um momento, um instante. Nos ensinam hoje que a evolução é uma espiral. Você sai do ponto de inércia do zero e vai subindo, subindo, sempre numa espiral infinita de evolução, de aprendizado, de conhecimento. Numa forma mais simplista, nos ensinaram que são degraus alinhados. Você sobe um, sobe outro, mas na verdade é uma espiral. Nós teríamos tempo para falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas seja degrau, seja espiral, o fato é que nós estamos em constante evolução. Nós estamos condenados à evolução. Essa é uma doce condenação que recai sobre os nossos ombros. Todos nós estamos condenados a isso. Não estamos condenados a sofrer, não estamos condenados a lamuriar, não estamos condenados a vivermos em situação de miséria, de penúria. Isso são situações transitórias, passageiras e naturais. Tudo é natural na vida. Tudo decorre de uma lei de ação e de reação. Então, nós não estamos aqui pregando e nem preocupados com a salvação. Esse é um primeiro ponto. Aqui ainda na lição fala, fora da igreja não há salvação. E depois fala, fora da verdade não há salvação. Ainda não é a explicação, é o título da lição. Bom, fora da igreja. A igreja, o que representa a igreja para a maioria das pessoas do mundo, né? A igreja seria uma edificação, uma construção ou uma manifestação de uma religião. Então, as religiões têm as suas igrejas, os seus templos, ora de pedra, ora não, mas é uma ideia, é um ideário.
Então, quando se fala em uma igreja, nós obrigatoriamente estamos falando de religião. Então, é como se estivéssemos dizendo, fora da religião não há salvação. Será mesmo que para nós espíritas, diante de tudo o que aprendemos através das obras básicas trazidas por Kardec e pelas demais obras complementares, que nós podemos acreditar que fora de uma religião ou fora de uma igreja não há salvação? Primeiramente que nós nem acreditamos na salvação tal qual ela foi apresentada. Mas vamos imaginar que assim fosse. Vamos imaginar que a salvação seria ir para um lugar bom quando nós morrermos. E fora de determinada igreja, esse lugar bom seria inatingível, seria inalcançável. Claro, então, que a resposta vai ser negativa. Ora, mas o Espiritismo não é a religião que vai nos salvar a todos? Não parece que foi essa a resposta que o próprio Kardec deu ao interpretar aqui essa lição. Eu já falei aqui algumas vezes e volto a dizer, quando você lê uma página do Evangelho e logo no final não tiver o nome do Espírito que ditou, é porque é do próprio Kardec. E chegando em casa, lendo essa lição, no finalzinho, é Kardec, não está assinado, então foi ele vai falar a respeito disso. Bem lá no antepenúltimo parágrafo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que é possível salvar-se, seja qual for sua crença, desde que se observe a lei de Deus. Então, a salvação seria observar a lei de Deus. E ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Isso está aqui dito por Kardec. O Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. O Espiritismo não tem a proposta de nos alienar a todos e nos obrigar a acreditar nele. O Espiritismo é uma doutrina extremamente libertadora e reveladora. Ora, mas o Espiritismo não é o cristianismo redivivo? Nós não dizemos isso aqui todos os dias? Quase que diariamente nas nossas casas? Sim. Significa o quê? Que o Espiritismo busca reviver os ensinamentos de Jesus. Bom, então está resolvido aí. Jesus, religião. Jesus fundou religião. Jesus criou as religiões aí do mundo ocidental, cristão ocidental, são todas nascidas de Jesus. Eu não posso negar que elas não foram inspiradas em Jesus. Não tem como negar, porque foram inspiradas nele. Agora, fundadas por ele, vai grande diferença. Porque aí nós teríamos que encontrar Jesus criando uma religião. A religião, via de regra, é natural, ela representa o quê? A cultura de um povo. Por isso é que os egípcios, na sua cultura, tinham a sua religião, os fenícios tinham a sua religião, os hebreus tinham a sua religião, fundadas lá no Velho Testamento, lá de Abraão, do fundamentalismo todo que eles seguiam. E Jesus, nascido naquele povo, certamente então que se ele fosse criar ou seguir alguma religião, ela seria muito identificada com o pensamento religioso do seu povo. Tanto que perguntaram a ele, é verdade que você veio para mudar a lei, destruir a lei, modificar a lei, algo assim? O que ele respondeu? Eu não vim para mudar a lei, eu não vim para modificar a lei. Eu vim para fazer a lei ser cumprida. É como se ele dissesse, olha, o que você precisa está aí, mesmo na sua religião. Mas não está na aparência, não está no exterior. Como muitas vezes falaram para ele, mestre, você tem que lavar as mãos para comer. Olha, o seu prato está sujo, as bordas estão sujas. E ele respondeu dizendo que eles se comportavam como um povo hipócrita, expressão dele, povo hipócrita. Até quando me tentareis? Até quando estarei convosco? Sepulcros caiados, sepulturas, túmulos, pintados por fora, muitas vezes adornados com granito e com mármore, mas o interior é igual. Encerra um corpo, uma matéria orgânica, física, em decomposição. Então, não é o exterior que conta, é o interior. É como se ele dissesse, olha, a sua religião, ela é boa também. Tem coisas importantes dentro dela. Mas, via de regra, o que as pessoas fazem com as religiões é o culto ao exterior. É o culto à aparência. É o culto àquilo que as pessoas podem ver. E não aquilo que pode mudar o espírito.
E sabendo disso, ele também nos aconselhou, dizendo: quando derdes uma esmola, quando fizerdes alguma coisa, tomais cuidado para que ninguém saiba disso. Se uma mão der, a outra que não fique sabendo. Então Jesus, a todo momento, ele ficava tentando mostrar para as pessoas que o importante é a essência, não é o rótulo. E as religiões, lamentavelmente, elas não unem as pessoas. Alguém aqui acha que religião une pessoas? A religião, ela cria feudos. Aqui é o católico, aqui é o evangélico, aqui é o espírita, e às vezes a gente não escapa disso. Aqui é o budista. E Jesus falou: aqui é minha família. Aqui é a minha casa, aqui é o meu povo. A religião de Jesus é aquela que ele disse certa vez: nenhuma das ovelhas do rebanho do meu pai se perderá. Nenhuma. Ele não fez acepção de ninguém. Quando ele falou o rebanho do pai, ele quis dizer assim, a humanidade. Ele comparou a todos nós como ovelhas de um único rebanho. E nenhuma se perderia. Então como é que ele poderia criar uma religião? Como é que ele poderia fundar uma ideologia, qual fosse? Ele correria o risco daquelas todas as religiões que fracassaram por isso. Porque é preciso fazer pontes. Jesus construiu pontes. Ele construiu ponte para ligar ele a uma prostituta, a um cobrador de impostos. Ele construiu ponte para ligar ele a um samaritano, na parábola do bom samaritano. O único que era odiado, foi o único que ajudou aquele homem caído, despojado dos seus bens. Foi assaltado, foi agredido. O levita não fez nada, o samaritano, o sacerdote não fez nada. Quem fez foi o samaritano, aquele que era mal visto. Jesus sempre fez isso para as pessoas entenderem que o que importa é o que as pessoas são por dentro. E as igrejas só revelam o exterior. Então como é que ele poderia, portanto, criar religião? Já que as religiões constroem muros. Jesus veio para construir pontes. A palavra de Jesus é uma palavra que une as pessoas, que cria pontes para ligar pessoas daqui com pessoas dali. Então, certamente que ele não criou religião nenhuma. Então, se ele não criou religião nenhuma, e o Espiritismo é o cristianismo redivivo, não é o Espiritismo também que vai criar uma religião para separar as pessoas. E antes que alguém diga que eu estou falando alguma heresia, eu vou ler de novo Kardec. Nós não somos, como dizem por aí, kardecistas. Disse Kardec: o Espiritismo não vai dizer fora do Espiritismo não há salvação. Kardec disse isso. E ele está correto. Porque se nós transformarmos o Espiritismo em uma única religião, ou só em mais uma religião, ele perderá a sua proposta. Porque aqui, quando a gente fala alguma coisa, é uma coisa só: a lei do amor. Qual é o interesse do Espiritismo? Nós fazemos propaganda para que as pessoas venham nos pagar alguma coisa? Nos dar alguma coisa? Não. Isso não significa que nós não possamos divulgar o bem que o Espiritismo nos fez para as outras pessoas. Mas aqui não há o interesse da religião. Mas há muito mais do que isso. Porque o Espiritismo desperta em nós o que Jesus representou: a religiosidade, que é muito maior do que a religião. A religião tem nome, tem barreira, tem fronteira, tem muro, tem cerca, tem cadeado, tem grade. E, lamentavelmente, guerras. E muitas foram as guerras religiosas. O Espiritismo, ele se apresenta para nós com essa pureza de Jesus. O samaritano que ajuda, que não pergunta, que não exige, simplesmente ajuda. Pega aquele homem que havia sido assaltado, leva até uma estalagem, diz ao dono da estalagem: cuida desse homem, adianta um dinheiro para ele. Fala: na minha volta eu pagarei o que mais for necessário. Cuida dele. Não perguntou quem ele era, para onde ele ia, o que ele pretendia, quais eram as suas intenções, que crença ele tinha, de que povo ele pertencia. Porque senão eu vou amar e vou apenas ser bom com as pessoas que vivem comigo. E Jesus nos advertiu sobre isso, dizendo: se você amar a pessoa que te ama, isso é muito pouco. Essa é a religião de Jesus: amar as pessoas. Quem ama ele, isso é o mínimo do mínimo. E mais, Jesus foi até mais incisivo. Ele falou assim: as pessoas de má vida, e aí cuidado para não achar que Jesus está assim rotulando as pessoas. Ele quis mostrar para aquele povo ignorante o que significava uma má vida. Aquelas pessoas que, de um modo geral, todo mundo achava que não prestava, né?
Porque nós fazemos muito isso. A gente acha que a gente é gente boa e algumas pessoas não prestam. Cuidado, né? Então Jesus falou, olha, as pessoas de má vida, essa que você acha que não presta, e você acha que você é melhor que ela faz isso também. Ela faz isso. Então alguém que você rotule como mal, pode amar quem ama ele. Às vezes não. Às vezes também isso não acontece, não é? Mas normalmente sim. Jesus falou, tem que fazer um pouco mais. Você tem que amar quem te odeia. Você tem que amar aquele que te persegue. Você tem que amar aquele que te calunia. Você tem que orar por essas pessoas. Amai os que vos perseguem. Orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Essa aí é a religião de Jesus, sem dúvida nenhuma. É essa religião que não distingue pessoas, que fez com que ele chamasse um cobrador de impostos e falasse, desce daí que hoje eu vou almoçar, jantar na tua casa. Ele estava se referindo a um homem que era detestado, Zaqueu, cobrador de impostos. Como que ele ia na casa de um homem assim? Se é todo aquele povo dele, aquele povo ali espoliado, sofrido, que já vinha sofrendo desde o deserto, desde o Egito, agora que acha a terra prometida, vem um povo estranho, cobra imposto, aquele cara representa essa cobrança de impostos. Ninguém nunca achou muito bom pagar imposto, não é verdade? Sobretudo pelas corrupções e desvios do imposto. Imagina naquela época, as pessoas ficaram por entender, mas não pode. Mas é porque, entre aspas, a religião de Jesus não fazia muros. Se Jesus fosse um simples religioso e vinculado à ideologia dos seus iguais, dos seus patrícios, ele não convidaria aquele homem. E ele teria justificativas religiosas para não convidar. Ele teria motivos religiosos para não convidar, ou para não ir até ele. Mas não. Como ele pairava acima disso, como ele enxergava as religiões como algo transitório na face da terra, e que carregava as mesmas fraquezas do ser humano, mas que queria justificar isso, fazendo um paralelo com Deus. Porque desde a mitologia contada pelos gregos e pelos romanos, que os seres humanos construíram deuses semelhantes às suas fraquezas e às suas paixões. O Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus do vinho e outros tantos deuses à imagem e semelhança do homem. Mas Jesus não, Jesus veio para desmistificar tudo isso. Ele veio como segunda revelação de Deus à humanidade, depois de Moisés, que revelou um Deus único. Ele veio para revelar que aquele Deus, além de único, era um Deus de amor. Então, como é que ele poderia fazer essa acepção de pessoas? Ele tanto não fazia essa acepção de pessoas, porque ele não fundou religião nenhuma, e as religiões acabam fazendo acepção de pessoas. Até 60, 70 anos atrás, a nossa igreja mãe católica não aceitava uma missa de corpo presente de alguém que retirasse a sua própria vida, porque era um pecado imperdoável. Isso é história. Hoje esse Papa aí mudou o discurso, que bom, sinal que estamos a caminho da luz, como disse Emmanuel mesmo, porque evoluiu. Mas Jesus, como ele não tinha essa ideia de fundar uma religião, ele amava a todos indistintamente. Tanto fazia isso que ele gerou assim, um conformismo nas pessoas. Uma vez chegaram nele e falaram, mestre, falar um negócio para você. Falando a linguagem de hoje aqui, né? Vou dar um papo aqui para o senhor. Alguma coisa não está indo bem, mas por quê? Ele perguntou. Estão falando mal de você, mestre. Mas por quê? Suas companhias não são boas. Mas não, como assim? Não são. É prostituta, é ladrão, é cobrador de imposto, é gente da pior espécie. Você está sempre sendo visto ao lado dessas pessoas. Quer dizer, para você, um mestre, o esperado, o prometido, não fica bem. Não seria bom evitar essas pessoas? Se ele tivesse preocupado com o rótulo de igrejas, né? Certamente ele sabe que é mesmo. Vou pensar melhor sobre isso. A resposta dele foi a mais inteligente que ele poderia dar naquele momento para uma pergunta tão infantil, né? Uma observação tão precária de fundamento, tão arraigada na religião. Ele disse, mas eu vim para os doentes. Pronto. Que resposta maravilhosa, né? Eu vim para essas pessoas mesmo. Eu vim para curar essas pessoas. Se você está dizendo que elas são pessoas más, pessoas que denigrem quem está ao lado delas,
certamente que elas precisam de algum tipo de ajuda ou de orientação. E eu sou essa luz, eu sou essa orientação. Ele não poupou modéstia no momento em que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi extremamente modesto em todos os momentos, mas na hora que ele precisou se apresentar com a sua autoridade, com a sua identidade, ele se apresentou, sem rodeios. Aí não teve essa de falsa modéstia não, né? Porque até nessa hora Jesus ensinou. Quando a gente tiver algum mérito, alguma coisa, nós podemos reconhecer, não é problema não. E aí a pessoa chega assim, fulano, você é tão bom, o que é isso? Eu não sou ninguém. Será? Será que você pensa de você? Eu não sou ninguém? Nós somos alguma coisa. O que fala, às vezes, quer jogar um elogio vazio. E o outro aproveita para dizer para mostrar que ele é bom. Eu sou tão bom que eu não aceito seu elogio. Não, nós temos nosso valor. Agora, para ter aquela autoridade, só ele, né? Ele falou assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja bem, naquele momento ele encarnou o que ele veio representar. O que Jesus veio representar aqui para nós? Uma palavra que defina Jesus. Uma única palavra. Amor. Não é verdade? Amor. Então é como se ele falasse assim, o amor é o caminho. O amor é a verdade, o amor é a vida. Mas ele sabia que aquele povo precisava de uma representação humana. Tanto precisava que ele veio. Então eles precisavam acreditar numa pessoa. É o nosso estágio. A gente ainda precisa de um salvador, de um líder, de alguém que nos cure, de alguém que nos acalente, de alguém que nos ajude, de alguém que nos coloque para cima. O dia que a gente mudar de estágio, não vamos precisar de nada disso. Isso tudo é muleta. A gente precisa de muleta para caminhar. Mas Jesus falou, vós sois deuses. Mas vocês não vão entender isso agora. Eu vou falar isso aqui, mas eu vou carregar vocês, vou ajudar vocês. O momento é esse. Mas eu não vou fundar religião. Mas faz uma coisa, segue o amor. E alguém falou, mestre, mas como é que é esse negócio aí de salvação? Como é que eu vou alcançar isso? Falou, cumpre os mandamentos, ama a Deus, acima de todas as coisas, ao próximo. E a pessoa falou, mas mestre, eu faço isso a vida toda. E outra coisa, quem é verdadeiramente o meu próximo? Quem é esse próximo que eu tenho que amar? Então Jesus, mais uma vez, para mostrar que ele não veio fundar a religião, ele contou a parábola do bom samaritano. Ele conta essa parábola para explicar quem é verdadeiramente o seu próximo. E ele, como sempre, pegou a pior pessoa para fazer a melhor ação, que foi o samaritano, que foi quem ajudou. Sacerdote passou, levita passou, benzeu o corpo, abençoou, foi embora. Deus vai mandar alguém para ajudar. Ué, mas é você. Você está aí. Não, vai mandar um. Mandou um torto, um desviado, um de má vida. Jesus usou aquela pessoa, porque ele não faz acepção de pessoas. Todos nós podemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, independentemente do grau de instrução, da nossa nacionalidade, independente de qualquer coisa. É uma representação, é um simbolismo do amor. Então ele usou pessoas que, a princípio, não seriam dignas dessa deferência. Porque mesmo fazendo isso, Jesus tendo vivido na humildade, nascido, numa condição totalmente adversa aqui na terra, nascido o nome bonito que eles dão para cocheira, manjedoura, é um coxo. É um coxo. Só que ficamos muito falar manjedoura, mangiare, do italiano, comer, Nada disso. Olha, com tudo isso, ainda se criaram igrejas suntuosas, ricas, milionárias. Mesmo ele não representando nada disso. Então ele não tinha, de fato, meus irmãos, essa preocupação. E a lição conclui, falando também que fora da verdade não há salvação. Nós já entendemos que a igreja está muito além das instituições humanas das religiões. A de Jesus é o amor. Sobre fora da verdade também é muito perigoso dizer fora da verdade não há salvação. Porque nós não pretendemos, e o Espiritismo não pretende, está aqui no final também, Kardec falou, ser o dono da verdade e nem dizer toda a verdade. Até porque, meus irmãos, a verdade ela é gradativa. A verdade ela vem com o tempo da nossa experiência, da nossa maturidade. Eu posso dizer que a verdade está aí, diante dos nossos olhos. Só que a cada dia a gente enxerga um aspecto dela, um pedaço dela. O que cada um crê ser a verdade é apenas um aspecto dela. O que cada um crê ser a verdade. Isso aqui é a verdade. Não, essa é a sua
é sua parcela de compreensão da verdade. Não existe verdade pronta. Aí fala que os espíritos puros conhecem a verdade, mas nós não conhecemos nem os espíritos puros, então nós também não conhecemos a verdade. Nós temos a intuição da experiência das reencarnações sucessivas, que nos permite hoje ter um mínimo de equilíbrio, para não cometermos os mesmos desatinos que cometemos em outras vidas, e ainda que cometamos agora, tenhamos a condição de até de perceber que isso está acontecendo. É essa a proposta do Espiritismo para as nossas vidas. Nos colocar mais alertas, mais atentos à nossa condição evolutiva. Sem jamais imaginarmos que nós seremos uma religião. Não, não é a nossa proposta. A religiosidade vai existir sempre. E eu digo mais, se o futuro do futuro é todo mundo ser espírita, Kardec não teria dito o que disse aqui, que não tem proposta de verdade para espiritismo. Espiritismo, os espíritos ficaram assim, eu preciso mandar um conhecimento para a humanidade, preciso mandar, na hora certa eu vou mandar. E mandaram. Kardec foi um instrumento. Quem criou o termo espiritismo, espírita, foi Kardec, na necessidade que ele tinha, para dar nome, que as coisas têm que ter nome. Livro, mesa, caderno, microfone, mão, relógio, nomes. As coisas são o que elas são, não o nome que elas têm. Ele deu um nome. Mas o que o Espiritismo representa de verdade para a humanidade? O que ele trouxe de verdade? Afinal de contas, ele é a terceira revelação de Deus aos homens. Eu falei da primeira, que foi Moisés. Deus único. A segunda, Jesus, único e cheio de amor, pleno de justiça. Terceira, Espiritismo, reencarnação, evolução. Todos somos iguais. Todos fomos criados simples e ignorantes. Essa é a revelação do Espiritismo. Nome que Kardec deu. Ele falou, eu não vou deixar espiritualismo, porque vai fazer confusão. Então eu vou criar um nome novo para uma coisa nova. Ao invés de espiritualismo, espiritismo. Ao invés de espiritualista, espiritista ou espírita. Criou nomes para distinguir. E ainda assim nos misturam de vez em quando com Umbanda, com Candomblé, todo respeito, né? São crenças muito mais antigas do que o espiritismo. Vieram para o Brasil com os escravos, já existiam na África há centenas de anos. Mas ainda assim nos confundem. Não importa. A nossa essência é uma só. O amor é o lema de Jesus. Então, para o espírito tem que ser. E o amor prático da nossa vida cotidiana, o que é? Amor com a família, respeito, equilíbrio, consideração, respeito à diversidade, às opiniões, aos pensamentos diferentes do nosso, não entrar em contenda, em discussão inútil, não forçar a convicção de ninguém, não querer converter ninguém a nada, respeitar, tirar o melhor das pessoas, fazer com que as pessoas cresçam, ver valor nas pessoas, dar oportunidade para as pessoas, ser gentil com as pessoas. E aí vai descendo com a regra de conduta do dia a dia, que esse livro aqui, a Márcia pegou ele lá, ó. Sinal Verde, né? A Márcia está apaixonada por esse livro recentemente, mas ele é bom mesmo. É uma regra de conduta, no mínimo um manual de boas maneiras, trazido pelos Espíritos. Muito bom. André Luiz. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre.